Fala rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Vou trazer um vídeo mais curto, né, porque eu tô fazendo uns vídeos longos de quase 1 hora e hoje em dia ninguém tem mais saco pra ver um vídeo de 1 hora devido aos vídeos curtos, né, TikTok, Shorts e tudo mais e... Enfim, as pessoas não conseguem ver um vídeo de 10, 15 minutos, quem dirá um vídeo de 1 hora, né. E esse vídeo é um vídeo, continuação do vídeo anterior, né. Eu tô fazendo uma série aqui das cartas do tarô, só que... trazendo aquele lado do desenvolvimento pessoal e não aquela ideia mística e tudo mais. Não, eu quero trazer pro lado do desenvolvimento pessoal, é apenas trocando uma ideia aqui, gravar um vídeo rapidão aqui antes de ir pra academia e tudo mais. E nesse vídeo, né, eu vou falar da carta O Mago, né, a primeira carta do tarô, porque a carta anterior que eu falei, que é a carta do Louco, né, que é tanto como se fosse a carta número 0, que é a primeira carta, e também a última carta, né. Ela representa o louco. E o louco somos todos nós. Dê uma olhada no vídeo anterior que você vai entender melhor tudo que eu falei lá e tal. E nesse, eu vou falar a respeito do mago, né? O mago, ele é aquele que traz aquela figura da ação, né? Do agir, daquele cara que toma a decisão, né? Que faz... se manifestar o que não é manifestado, né? Ele utiliza os instrumentos, tudo aquilo que está ao seu redor, aquilo que está ao seu alcance para manipular os elementos e criar a sua própria realidade a partir desses instrumentos, né? E essa carta, ela simboliza ação, ela simboliza aquele poder, o poder que você tem da decisão. Você fala, eu vou fazer isso e você faz. É aquela habilidade de você manifestar aquilo que... não está manifestado, você traz aquilo através desses instrumentos, né? E essa carta também, ela sugere aquele início de um novo ciclo. Você está iniciando um ciclo, uma jornada na sua vida. Ela vai representar essa força, esse poder, essa vontade que você tem, essa capacidade de você transformar todas as suas ideias, o que você tem na sua mente, em ação. E a carta do mago, né? Ela mostra lá que tem um mago, né? Ou seja, um homem, uma pessoa, uma figura ali. Você pode interpretar como um homem, mesmo você sendo mulher, seja quem você for que está ouvindo esse áudio. Entenda que aquele mago, ele é você, é o eu, é a pessoa ali diante de uma mesa, sabe? Tem uma mesa diante desse mago com instrumentos, né? Você vai ver uma taça, espada, vai ver moedas, vai ver um bastão. E todos esses elementos que estão ali, aqueles instrumentos, eles representam os 4 elementos, né? A água, ar, terra, fogo, enfim. E esses elementos da natureza, seja no que for que você vai fazer na sua vida, que você vai empreender, qualquer coisa que você queira fazer, você vai ter que manipular esses elementos na sua vida. Você vai utilizar esses elementos, esses 4 elementos, né? E esses elementos, eles estão em qualquer coisa que você for empreender, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você sempre vai estar em contato com esses elementos, sabe? E essa carta, geralmente, ela vai representar, ao fundo, né? Você vai ver a representação de um jardim florescendo, sei lá, tem um jardim bonito que está simbolizando aquele crescimento, aquela abundância, né? Então, a partir de você utilizar esses instrumentos que estão à sua frente, né? Ou seja, eu quero empreender, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Vamos supor que você quer ser um pedreiro. Eu tô dando um exemplo aqui, eu quero ser um pedreiro. A primeira coisa que você vai fazer é se especializar. Você precisa se especializar para se tornar um pedreiro, certo? E depois que você se especializar, que você entender, que você saber todos os conceitos, saber como você levantar uma casa, você vai ter que ter uns instrumentos. É aí que entra essa taça, espada, moeda, enfim. Os 4 elementos, ele vai simbolizar esses instrumentos, que você precisa deles para levantar uma casa. E conforme você utiliza esses instrumentos... Você vai começar a ver aquela abundância, você vai começar a ter resultados naquilo que você está empreendendo, vai começar a entrar dinheiro na sua conta, vai começar a ter clientes, pessoas surgindo. Caramba,
qual é o contato daquele cara? Eu preciso dele pra fazer um negócio aqui pra mim, sei lá o que. Vai surgir, sabe? Pessoas querendo que você faça algo por ela, que você, trabalhe pra mim, eu vou pagar X, eu vou pagar isso, eu vou... Enfim, é esse simbolismo, sabe? O jardim florescendo, ele representa esse crescimento, essa abundância. E ela só acontece quando o mago, a pessoa, quem está ali manipulando aquelas ferramentas, utilizando aquelas ferramentas, você precisa estar manipulando ela. E uma das mãos do mago, né, ela está apontada para o céu, ou seja, representando o mundo espiritual, enquanto tem a outra mão que está apontando para baixo, que representa o mundo material. E isso vai simbolizar aquilo que é o contato entre o divino e o terreno. E representa aquela frase da Bíblia que fala como que é? No céu como na terra, ou algo do tipo, sabe? Vai representar aquela ideia de que todos nós somos deuses em miniatura. Quando eu digo deuses, é tipo assim, você é a expressão do divino, sabe? Você é a imagem e semelhança de Deus e você também tem o poder de criar as coisas. Criar assim, co-criar as coisas. Deus vai estar agindo na sua vida, mas você precisa se movimentar. Você precisa fazer esse movimento, você precisa manipular esses instrumentos. E os instrumentos na mesa, elas são essas ferramentas para você fazer essa co-criação, né? Para você criar e manipular a sua realidade. É preciso que você haja, que você tome uma posição para que esses elementos, eles não vão fazer nada sozinho. Precisa de uma intenção. E essa intenção é a do mago. É o mago que vai utilizar as suas capacidades mentais, as suas capacidades emocionais, físicas, emocionais, tudo aquilo que ele tem diante, assim, aquilo que ele foi preparado para fazer para que ele possa manipular. E você tá aqui vivo e a vida, ela é movimento, sabe? A vida, ele é esse ciclo de movimento, tá sempre fluindo, a água fluindo, os rios, né, e tudo mais, as árvores soprando, nunca vai deixar de acontecer esse ciclo, né, da natureza de fluir, né? Então você precisa fluir com a vida, é esse simbolismo de que você precisa estar sempre fluindo. E também tem uma imagem de um 8 deitado na cabeça dele, né, que é o infinito, né? Esse símbolo do infinito, ele flutuando na cabeça do mago, ele vai mostrar aquele potencial dele, né? Que é o potencial, o homem, ele tem um potencial ilimitado dentro dele. E essa mente consciente, quando ele toma consciência que ele é esse ser ilimitado, né? Que é esse ser que está em plenitude com esse equilíbrio, né? Quando ele toma consciência de que ele tem o poder de mudar a realidade dele, ele traz tudo aquilo que está do inconsciente dele para o consciente. Ele traz aquele equilíbrio para a vida dele. E aquelas flores também que está no jardim lá, que representa a abundância e tudo mais, é o florescimento. É quando ele começa a florescer aquelas ideias, é quando ele começa a concretizar aqueles projetos dele. Então, tudo vai começar com você pegar as ferramentas que estão ao seu alcance. Existem ferramentas, né? Você pega aquelas ferramentas e você começa a utilizar elas. Você precisa ter uma intenção de utilizar elas. Aí você fala, mas eu não tenho as ferramentas necessárias para aquilo que eu quero, né? Que eu consigo. Sinto muito, mas a vida é assim. Às vezes você vai ter a ferramenta necessária, às vezes você não tem a ferramenta necessária. Você precisa correr atrás, fazer com que você alcance essas ferramentas e essas habilidades também, né? Porque a ferramenta sozinha não vai adiantar de nada. Você precisa ser o mago. O que adianta você ter todas as ferramentas possíveis? Você pode ter, vamos supor que você quer ter uma guitarra, né? É uma guitarra muito boa, uma guitarra assim top. Só que você não tem a habilidade de tocar aquela guitarra. Você não tem a habilidade, você não tem nem a intenção, você não tem vontade de aprender, você não tem vontade de se tornar um músico e tudo mais. Eu toco só por tocar, sabe? Você não vai ser um bom guitarrista, é muito difícil. Precisa ter aquela intenção, precisa ter aquela vontade, precisa você correr atrás, sei lá, nem que você trabalha ajudante de obra, que você trabalha numa CLT qualquer, sei lá, você vai juntando uma grana, um dinheiro e você vai comprar aquela guitarra. Com o tempo você vai treinando, calejando seus dedos e passando noites acordado, enfim, é prática, né? Tem aquelas pessoas que já tem o dom, né, que
tem mais facilidade, mas do mesmo jeito ele pratica. Ele tem que praticar para aperfeiçoar cada vez mais, né? Então é prática. E lembre-se também que aqueles instrumentos, né, que estão na mesa diante do mago, esses instrumentos eles podem ser materiais e ao mesmo tempo imateriais, né? Ou melhor, tudo material. Vamos dizer como no Vedanta, né, é dito assim que tudo aquilo que está fora da sua consciência é material. Então, se você observa a sua mão, se você colocar sua mão diante dos seus olhos, você vai ver sua mão. Os seus olhos é um objeto. A sua mão é um objeto. Se você fechar os seus olhos, por detrás das suas pálpebras, é como se tivesse um ser, tivesse algo ali dentro que não é sua mão, não é o seu corpo, não é as suas emoções. Você consegue observar suas emoções. Portanto, você não é as suas emoções. Você consegue observar os seus pensamentos. Então, você não é os seus pensamentos. Então, você é o sujeito que observa esses objetos. Então, a sua mão é um objeto, a árvore é um objeto, as suas emoções são objeto, os seus pensamentos são objetos, ou seja, tudo que está fora da sua consciência, tudo que não é a sua consciência é objeto. E nessa carta, né, a carta do mago, tente interpretar como aqueles instrumentos que estão ali na mesa os instrumentos que você vai utilizar para você trazer coisas do plano imaterial para o plano material. É como se você utilizasse todas aquelas ferramentas para você ter a sua realização pessoal. Por exemplo, você vai numa entrevista de emprego. Quando você chegar lá na entrevista de emprego, você vai ter que utilizar as ferramentas necessárias para conseguir aquele emprego. Você não vai chegar no entrevistador e falar: caramba, mano, o negócio é foda, né? Não tô conseguindo um emprego, tá foda, tá difícil, cara. Nossa, maluco, tá foda, tá embaçado. Sabe uma linguagem bem escrota? Você conversando, cheio de gíria, falando de uma forma escrota, uma forma do qual o cara vai olhar pra você, o entrevistador, e vai falar: não quero esse cara aqui não, mano. Mano, eu não quero esse cara aqui não. Ele parece que tá falando com os brothers dele, né? Com os amigos dele. E com os seus amigos você já vai ter uma linguagem diferente, você vai conversar de uma forma diferente. Quando você estiver num bar, num boteco, a linguagem é diferente. Quando você estiver num date com a garota, com a guria, você vai conversar diferente. Você não vai falar como se estivesse numa entrevista de emprego, apesar que tem pessoas que conversam assim, né? Parece que está sendo uma entrevista, fazendo perguntas o tempo todo. Então, saiba utilizar as ferramentas no momento certo, né? Você tem um martelo. Utilize esse martelo quando for necessário de utilizar o martelo. Você tem um alicate. Utilize o alicate quando você precisar do alicate. Quando for para bater um prego, você não vai usar o alicate, você vai utilizar o martelo. Quando for para, sei lá, fazer qualquer coisa, cortar um arame, é o alicate também, não é o martelo. E daí por diante, né? Você vai usar as ferramentas conforme aquelas necessidades, as ferramentas específicas. E bem assim, as suas ferramentas internas. Quando você está numa entrevista de emprego, que nem o que eu disse agora, talvez seria interessante você dominar algumas técnicas de persuasão, seria interessante você dominar algumas técnicas de postura corporal, né? Para o entrevistador ver a sua leitura corporal ali e isso causar uma boa impressão, né, para o entrevistador. Talvez seja interessante você aprender um pouco de storytelling, aprender um pouco de narrativas criativas, enfim. Você precisa utilizar ferramentas diferentes ali para você conseguir aquela vaga de emprego. Então perceba que existem ferramentas diferentes. Não é só ferramentas físicas que você precisa para você alcançar aquelas metas que você tanto deseja alcançar. Não, tem as ferramentas internas também. Conforme você vai aprimorando essas ferramentas internas, você vai saber utilizar essas ferramentas no momento correto e a sua vida ela vai ser mudada com o tempo, né? Você vai saber onde utilizar essas ferramentas, em que lugar você precisa utilizar, quando utilizar e a forma como vai utilizar. Então, se torne esse mago, essa consciência. O mago é a nossa consciência. É a consciência que observa o mundo ao seu redor
e ela utiliza as ferramentas necessárias para cada situação que está acontecendo. É experiência, sabe? Você vai passar pelas experiências, você vai aprendendo isso com o tempo e isso é algo natural, sabe? Vai acontecer com todo mundo, comigo, com você, com todo mundo. Então, com alguns infelizmente não acontece porque elas vivem igual um NPC, né? É a pessoa que ela tá vivendo de uma vida de uma forma robótica na vida. E você precisa correr atrás dessas ferramentas necessárias para mudar sua realidade, mudar aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida. Mas não basta apenas você ter as ferramentas, você precisa também ter consciência de como usar essas ferramentas. Então, a imagem do mago, né, o arquétipo do mago, ele simboliza isso. Ele simboliza essa realidade de você manipular, né? De você manipular a sua realidade conforme aquilo que está dentro do seu alcance. E o mago é esse arquétipo de alguém que ele tem o poder de moldar a sua própria vida, sabe? Ele está sempre influenciando o mundo ao seu redor. E ele representa essa capacidade de você estar transcendendo as suas limitações, de você tomar o controle do seu próprio destino. E o mago, né, ele também é aquele que dominou, sabe? Ele domina aquelas habilidades, quando aqueles instrumentos, aquelas coisas que estão na sua frente, está mostrando que assim, ó, eu domino esses instrumentos. Eu tenho controle total desses instrumentos. E esses instrumentos, ele pode, como eu estou trazendo aqui no contexto do desenvolvimento pessoal, né? Podemos dizer que essas ferramentas, elas são ferramentas internas. São as nossas mentes, as nossas emoções, o nosso corpo, o nosso espírito. Então, você precisa ser o mago, aquele que vai controlar a sua mente, vai controlar as suas emoções, vai controlar o seu corpo, os seus instintos e vai controlar também, não sei se dá para você controlar o seu espírito, né? Mas você vai fazer o possível para controlar aquilo que você não pode deixar agir por conta própria. Você não pode deixar sua mente vagando, pensando aquilo que você... Sabe quando o cara tá pensando em besteira e ele continua lá igual um NPC, aquele cara que não pensa por conta, não escolhe o seu pensamento. Aí o pensamento ele surge por conta própria, sabe? Aquele cara que não toma conta das suas emoções. Então tem dias que ele tá triste, tá revoltado, tá raivoso, tá isso, tá aquilo. Ele não toma conta das suas emoções. Ele não é um mago, ele não consegue dominar as suas emoções. Ele não domina o seu corpo. Ele sente o instinto, ele já tá indo atrás daquele vício, daquilo que aprisiona o espírito dele. Então o mago ele representa isso, de você dominar esses instrumentos que você tem interno, né? Porque isso é instrumento. Você é a consciência e precisa dominar tudo isso. Também o mago ele pode simbolizar essa autonomia, uma autonomia, algo como se fosse, como que eu posso dizer, empoderamento, né? Você tem que se empoderar a respeito sobre esses próprios recursos internos, como eu disse, do desejo. Você tem que ter aquela autonomia, né? Vamos dizer assim, aquela soberania. Você precisa ser soberano. Você precisa sempre tem que estar em contato com aquilo que vai te libertar. Sempre te libertar daquelas estruturas do controle, né? Seja do Estado, da política e tudo mais. E quando você tem controle de si mesmo, você meio que não se deixa ser controlado pelos eventos externos, né? Já viu aquelas pessoas que, mas a minha vida não muda porque a política é assim, assado. Minha vida não muda porque o Estado é assim, assado. E ele não tem consciência de que ele pode fazer coisas que não dependa do Estado, não dependa da política, não dependa de eventos externos, né? É claro que ele sempre vai depender de alguém. Nós vivemos em sociedade e precisamos uns dos outros, mas você não pode ser dependente de ninguém. Você precisa ser um co-criador, precisa ser um criador consciente. O mago, o arquétipo do mago, é aquele que entende que tudo começa na sua mente. Ele entende que a sua intenção ela vai ser direcionada a esse poder. Se você coloca a sua atenção em coisas baixas, coisas negativas, coisas como derrotismo e tudo mais, é lá que sua atenção vai ser direcionada e o seu poder vai estar lá. Agora, se você coloca a sua intenção direcionada a algum poder maior, algo que você pode criar, ser criativo, seu poder também vai estar lá.
Então, você precisa ter essa consciência, essa responsabilidade de criar a sua própria vida. E a carta do mago, ela também tem aquilo que é a iniciação dos ciclos, né? Como eu disse que o ciclo é infinito e ele sempre está se iniciando, né? Sempre está surgindo novos ciclos, né? O sol todo dia tá nascendo, sabe? Todo dia em algum lugar tá chovendo, sei lá, fazendo sol, tá acontecendo várias coisas, sempre o mesmo ciclo, toda vez acontecendo, por mais que ele é infinito, esse ciclo, mas ele sempre está recomeçando, sempre acontecendo, sempre surgindo, né? E você precisa tomar essa consciência de que quando você se torna um mago, aquele que vai criar a sua própria realidade, você precisa entender que existe uma jornada, e essa jornada é o seu despertar, é quando você começa a despertar, para você tomar essa consciência desse desenvolvimento, você se desenvolver, aí que entra o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal, ele é o início dessa jornada, para você se libertar desse ciclo de NPC, né? Sabe aquele cara que você tá jogando um jogo de videogame, e tem aqueles personagens que eles não saem do script do jogo. É o vendedor, é o cara que fala sempre a mesma coisa quando você vai perguntar algo. Eles não são protagonista do jogo. O único protagonista é o que você tá jogando. Ele não é o NPC. Ele é aquele personagem do qual você pode mover pra frente, pra trás, ir pro começo do jogo e pro final do jogo. Enfim, você movimenta aquele personagem. Você precisa ser esse personagem, do qual não seja um NPC, aquele que é movimentado por forças externas, que ele não é protagonista de nada na sua vida. E o mago também, ele tem aquela manifestação do potencial, o potencial que ele tem dentro dele. É aquele cara que reconhece aquele potencial ilimitado que existe dentro de cada um, e ele reconhece esse potencial, porque tem pessoas que têm um grande potencial e não reconhecem. Ele não sabe utilizar o seu potencial. O mago, ele já tem consciência de que ele pode utilizar aquele potencial. Então você precisa manifestar essas capacidades, reconhecê-las e depois manifestar elas, porque elas estão adormecidas dentro de você. Basta que você tome consciência dessas manifestações, né? O mago também, ele vai representar como podemos dizer, a transcendência. Ele sempre vai estar te conectando. Você sempre tem que ter consciência de que você está conectado com o mundo espiritual e o material. Não é tipo, eu vou ganhar dinheiro depois que eu ser rico, depois que eu prosperar na vida, e eu me ligo ao plano espiritual. Vou estudar sobre a Bíblia, vou ler sobre alguma coisa, vou estar conectado com a espiritualidade. Não. E o contrário também não é verdadeiro. Pessoas que se conecta com o espiritual e deixa, ele negligencia o lado material. Aí ele fala, não, depois que eu estiver bem estabilizado espiritualmente, eu busco a minha carreira, seja lá o que for. Isso também é desequilíbrio. Você precisa ressoar essa ideia de transcender essa dualidade. Você tem que enxergar a vida de uma forma integrada, onde o seu desenvolvimento pessoal, ele vai envolver tanto o mundo interno como o mundo externo. Não é uma coisa separada. É tudo a mesma coisa. E tem alguns personagens, né, da cultura pop que você vai ver muito essa ideia do mago, né? Essa representação do mago. Por exemplo, tem o Doutor Estranho, que você vê um cirurgião, que ele vai se tornar um feiticeiro, né? Ele vai se tornar um personagem lá do qual ele tem poder, poderes espirituais. Ele usa essas habilidades dele, né? Essas habilidades para manipular a realidade, proteger as pessoas, o universo, tudo mais, enfim. Você vai ver o Gandalf do Senhor dos Anéis também, que é um mago, é um sábio, né? Que ele vai guiar os heróis. Você percebe que é sempre a imagem é mais de um sábio, né? Uma pessoa que está liderando as pessoas, que está na luta do bem contra o mal, usando magia, usando sabedoria. Sempre esse personagem. Tem o Merlin também, o Merlin das lendas arturianas, né? Que é aquele conselheiro, aquele mago do rei Arthur. Ele é uma pessoa muito sábia, tem poderes mágicos, ele consegue manipular a realidade. Tem o Neo, que conhecemos do Matrix, que é o escolhido, né? Escolhido, do qual ele tem esse poder de manipular a realidade. Basta ele fazer a escolha certa, a escolha correta. No caso, ele
Ele escolhe a pílula vermelha, muitas vezes é a pílula amarga, mas só que ele vai ver a realidade, ele vai transcender, ele vai perceber que existe uma realidade do qual, por trás desse mundo físico, existe um outro mundo, sabe? Fora dessa Matrix, fora desse mundo que nós percebemos através dos nossos 5 sentidos sensoriais, né? A gente vê o Mestre Yoda também do Star Wars, a gente, enfim, vai ver várias, você pode ver no Harry Potter também, você vai ver em muitos filmes, né? Você vai ver também em animes, que nem no caso do Code Geass, você vai ver o Lelouch, que ele é aquele jovem, né? Que ele é estrategista, desde novo ele usa a sua mente para conseguir o que ele quer, né? Ele usa o seu poder, né? Que é o Geass lá, que é para manipular as pessoas, enfim. Você vai ver o Light Yagami do Death Note também, que é um estudante lá, que ele descobre aquele caderno e tal. Aquela ferramenta, aquele caderno, te dá o poder dele tirar a vida das pessoas e usar aquele poder. Ele poderia estar usando para o bem ou também para o mal. E é aí que entra que você pode usar esse poder para o bem ou para o mal. Tem também o Walter White, né, do Breaking Bad, que é um professor e tal de química, que ele usa suas habilidades, né, seu conhecimento, enfim, ele muda a sua realidade. Ela é transformada com o tempo, você vai percebendo isso na série, né? E como eu disse no caso lá que eu falei do Light Yagami, que você pode usar tanto para o bem como para o mal seus conhecimentos, o poder que você adquiriu de alguma ferramenta ou algo do tipo, isso é verdadeiro. Tem pessoas que vão usar para o bem e tem pessoas que vão usar para o mal. Pessoas quando usam para o bem, né, quando ela descobre essas habilidades, quando ela usa essas habilidades para ajudar as pessoas, ajudar a si mesma e tudo mais, essa pessoa ela vai se tornar um guia, vai se tornar um mentor, vai se tornar um líder de alguma coisa, enfim, ela vai usar de uma forma positiva, né? Ela vai começar a se comprometer mais com o autodesenvolvimento, vai aprender habilidades, vai superar suas limitações e daí por diante. E tem pessoas que vão usar também essas forças para o mal, que é aquelas pessoas que elas vão descobrir essas habilidades e elas vão começar a usar para manipular as pessoas, controlar os outros para o seu benefício próprio, né? Ele vai distorcer a realidade para poder alcançar talvez poder, fama, fortuna. Ele vai começar a manipular tudo, né? Tudo e a todos. E isso é complicado. Isso é do qual a pessoa ela vai cada vez mais se afundando naquilo e tudo mais. Ela vai entrando num estado do qual a sua alma ela se torna uma alma podre, uma alma suja. Aquilo que Jesus disse, do que adianta você ganhar o mundo e perder sua alma, sabe? Então essas pessoas que usam esse poder para o mal, elas começam a usar para manipular os outros, né? Manipular as coisas para si próprias. Elas querem tirar proveito de tudo, né? Por exemplo, tem líderes empresariais que talvez exploram seus funcionários, dá uma merreca ali, uma grana e tudo mais, e tira uma boa parte daquilo e manipula o sistema, aumentar os seus lucros, não está se importando com o impacto negativo que pode estar causando, né? Seja na vida das outras pessoas ou no meio ambiente. Você vai ver político, né? Principalmente aqui no Brasil, você vai ver político, líder também que usa a sua posição para poder estar controlando as pessoas, oprimindo os outros, distorcendo a verdade, manipulando a realidade, aumentando o seu controle, ditadores também abusando do seu poder e tudo mais. Então, esses são um mago, e o mago ele tem o poder de criar a sua realidade, ele tem o poder de manipular a realidade com as ferramentas que está ao seu alcance. Então é importante você tomar consciência que isso vai estar acontecendo, né? Isso está acontecendo o tempo todo. Todos nós somos magos, todos nós somos pessoas que têm o poder de mudar a nossa realidade. E alguém que se torna, sei lá, complacente com a sua realidade, sabe aquela pessoa que ela perde a curiosidade? Aquela pessoa que ela não explora mais o seu potencial. Ela fala, a vida é uma merda, sei lá o que, eu não vou lutar, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui reclamando aqui nas redes sociais e tudo mais. Essa pessoa ela vai deixar de usar suas habilidades, os seus conhecimentos, né, para criar a sua realidade, e ela vai se tornar passiva em relação à vida.
E com o tempo essa pessoa ela vai se sentindo desmotivada, ela vai perdendo a crença em si mesma, a capacidade de mudar a sua realidade, ela começa a se conformar com as circunstâncias. Aí a pessoa é um CLT e tal, não quer saber de mudar, sair daquela vida porque não acredita mais no seu poder. Aí ela começa a passar. Antigamente ela tinha esse potencial de ser um criador ativo, né? E ela passa a ser aquele receptor passivo, aquela pessoa que tá sempre na inércia, sempre no medo do fracasso. Ela não inicia nada por medo. Ouça o áudio anterior que eu falei do louco. Quando a pessoa ela fica presa no medo, ela não vai iniciar nada. Então, ela deixa de usar esse arquétipo do mago, ela não usa as ferramentas ao seu dispor, né? Aquelas ferramentas que estão disponíveis. Ela perde o controle sobre a sua vida, ela não permite mais que as circunstâncias externas possam mudar. Não, o contrário, ela se torna inerte e essas circunstâncias externas vão moldando ela. Ela se torna aquilo que chamamos de NPC, né? Que é aquelas pessoas que não reagem, que nem os personagens que eu falei do jogo. Não reage a nada, ela não toma decisão consciente de nada. Ela simplesmente está vivendo a vida e deixando que o destino o guie, né? É aquela pessoa que não quer mudar nada. Ah, eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo isso, sexta-feira, chega sexta-feira, eu vou beber cachaça, eu vou fazer isso porque eu não consigo mudar nada. A vida é assim mesmo. Ela fica acomodada na vida. Então, lembre-se desse arquétipo do mago para você mudar a sua realidade. Saiba que você tem as cartas na sua manga. Você tem as ferramentas necessárias. Seja as ferramentas internas ou as ferramentas externas. E então, se você não tem essas ferramentas externas do qual você gostaria de estar utilizando, trabalhe e lute para conseguir essas ferramentas. Quando você consegue essas ferramentas, você precisa também estar com as ferramentas internas em dia, porque não adianta nada você ter ferramentas externas e as suas ferramentas internas estão todas bagunçadas, né? Não adianta nada você tentar empreender em algo, mas você é desequilibrado emocionalmente, você é desequilibrado mentalmente, você é todo desequilibrado. Aí você vai lidar com um cliente fala uma merda pra você, fala qualquer coisa, você já perde a sua razão ali, deixa suas emoções tomar conta e você acaba fazendo merda e tudo mais. Então, tenha essa consciência, sabe? Esse domínio de você usar aquelas ferramentas que está ao seu redor, ao seu belo prazer. Você se tornar esse mago que domina as áreas específicas, aquilo que você se comprometeu a dominar. Se torne um especialista, sabe, naquela área, naquilo que você esteja fazendo, seja na tecnologia, seja na ciência, seja na arte, enfim, seja no que for. Faça isso como uma disciplina. Lembre sempre desse arquétipo do mago, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha curtido e até a próxima.